Olá, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, a 6 de abril de 2021. Convosco está Ana Guedes, que vos saúde e vos convidamos a 30 minutos para notícias do mundo, com destaque, claro, para a África lusófona. E hoje, terça-feira, acordou aqui na área de Washington com um sol meio tímido. O céu está de um azul assim meio matizado de branco, portanto, hoje vamos ter sol, mas um sol tímido. E nós, nesta emissão em português da Voz da América, neste Facebook Live, Washington Fora de Horas, vamos falar aqui de começar por falar de Moçambique. Isto porque a comunidade de Sant'Egidio diz que 9 dos seus ativistas morreram às mãos dos jihadistas que aterrorizam Cabo Delgado, uma província onde as agências das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, denunciam uma grosseira violação dos direitos humanos. A representante da comunidade de Sant'Egidio em Moçambique, Chiara Tatrine, revelou que os ativistas desenvolviam trabalho de assistência humanitária às vítimas dos ataques jihadistas no norte, em Cabo Delgado. Tatrine disse que os 9 ativistas mortos eram jovens que faziam trabalho comunitário, sobretudo de apoio a crianças, através do projeto Escola da Paz. Os 9 jovens faziam parte de um grupo de 300 ativistas daquela comunidade, presente em Moçambique há vários anos, onde desenvolve trabalhos não só de índole religiosa, como também política e humanitária. De recordar que a sede da comunidade de Sant'Egidio, em Roma, acolheu as negociações entre o governo de Moçambique e a RENAM, que culminaram com a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992. Entretanto, para o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, a situação em Cabo Delgado também é dramática, porque, e citamos, a crise tem tomado proporções muito graves. Cabo Delgado está a enfrentar uma crise muito grave de proteção que fere os direitos humanos, e isto segundo afirmou Juliana Gazi, oficial de Relações Exteriores do Acnur. Por outro lado, preocupado está igualmente o administrador apostólico da Diocese de Pemba, Dom António Sandramo, com a situação dos moçambicanos que se tinham refugiado na vizinha Tanzânia na sequência do ataque à sede distrital de Palma. Dom Sandramo, que havia denunciado as más condições em que os refugiados se encontravam na Tanzânia, disse que as autoridades tanzanianas disponibilizaram transporte dos moçambicanos até à fronteira com Moçambique, portanto devolveram-nos a Moçambique. Até domingo, alguns desses repatriados encontravam-se na fronteira à espera de transporte para Moeda. A Organização Internacional para as Migrações diz que mais de 3.300 pessoas deslocadas de Palma chegaram aos distritos de Nangade, Moeda, Montepuez e também a Pemba. Acrescenta-se que as pessoas estão em condições horríveis, traumatizadas, feridas e com necessidade urgente de cuidados médicos. Entretanto, o Programa Mundial da Alimentação está quase sem comida para distribuir aos deslocados vítimas do terrorismo em Moçambique. A que existe disponível será suficiente, diz o PEM, apenas para cobrir até ao final do corrente mês de abril. E para conseguir mais víveres para assistir aos que fogem de ataques em Cabo Delgado, o PEM diz que precisa de uma injeção financeira de pelo menos 98 milhões de dólares americanos, uma vez que só tem capacidade de ajuda até ao final de abril. Neste momento, em Moçambique, o PEM está a prestar assistência humanitária a 750 mil deslocados internos e membros vulneráveis das comunidades anfitriãs. Em Cabo Delgado, o PEM está a trabalhar com 18 comerciantes que atendem as famílias deslocadas. Desde outubro de 2020, o PEM tem estado a apoiar, em média, por mês, 400 mil pessoas somente nas 3 províncias do norte de Moçambique, Cabo Delgado, Nampula e Niassa. E o plano do Programa Mundial de Alimentação é fazer crescer a lista de beneficiários, ou seja, dar assistência a mais deslocados e também às famílias que acolhem os deslocados internos. E de Moçambique vamos agora viajar até
Angola, tempos turbulentos na Rádio Morena Comercial em Benguela, onde 7 funcionários viram suspensos na última semana os seus vínculos laborais com a empresa, devido a problemas financeiros a poucas horas do fim do prazo que tinha sido estipulado para uma greve geral. A direção da rádio, uma das emissoras ligadas ao MPLA, justifica a medida com um considerável agravamento da situação económica e financeira, mas os 7 meses de salário em atraso são passíveis de uma providência cautelar de apreensão de bens da emissora, conforme a versão de um jurista que conversou com a Voz da América. Os funcionários, entre jornalistas, técnicos de som e um segurança, receberam as cartas de suspensão, datadas de 1 de abril, 5 dias antes do fim do prazo para o anúncio da paralisação. O líder da comissão sindical, Dinho Carlos, que diz estar atento à situação dos colegas suspensos, refere que uma greve geral pode ser decretada nas próximas horas. Não estando a cumprir, admite a direção da Rádio Morena, nas cartas de suspensão, o melhor é não mais contrair dívidas, até porque, tal como observa, não se vislumbram soluções. Após a primeira ameaça de greve em março, Eva da Costa, presidente do Conselho de Administração da Sopol, empresa do grupo Jeffy, holding do MPLA, prometeu pagar os salários em atraso na ordem dos 7 milhões de kwanzas, mas descartou as dívidas para com a Segurança Social e a Administração Tributária. De recordar que em 28 anos de existência, a Rádio Morena Comercial efetuou despedimentos em 2003 por razões financeiras. Continuando a falar de Angola, agora de uma visita que vai realizar-se dentro de um dia, mais ou menos, um pouco mais de um dia. É a visita do primeiro-ministro espanhol que vai visitar Angola, Pedro Sánchez, para pôr cobro à migração irregular e também reforçar os laços comerciais. Estes são 2 itens na agenda do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, na sua visita a Angola e depois ao Senegal. Com a economia espanhola orientada para o turismo, a diminuir quase 11% no ano passado, em resultado da pandemia, as autoridades espanholas estão agora a procurar mais longe oportunidades. Sánchez começará a sua visita oficial a 8 de abril em Angola, levando consigo líderes empresariais de setores de engenharia, energia e logística, bem como do fabricante de aviões, a Airbus. A fonte do governo espanhol definiu 3 objetivos para a visita de Pedro Sánchez a Angola, a primeira de um chefe de governo madrileno desde 1992, quando lá esteve Felipe González. Madrid pretende alcançar, com esta deslocação em Luanda, uma melhoria das oportunidades empresariais, estabelecer uma colaboração diplomática mais estreita, motivada pela posição de Angola no continente, e também melhorar a cooperação em matéria de segurança e defesa. De acordo com a mesma fonte citada pela agência Lusa, são numerosas as empresas espanholas que pretendem candidatar-se ao programa de modernização e diversificação da economia, tal como proposto pelo presidente de Angola, João Lourenço. Pedro Sánchez terá na quinta-feira uma reunião de trabalho com o presidente angolano, no final do qual deverão ser assinados vários acordos e memorandos. Segundo ainda a mesma fonte, os 2 países estão a negociar os últimos detalhes de uma declaração conjunta, um acordo para o setor dos transportes aéreos e 3 memorandos nas pescas, agricultura e indústria. Viajam com Pedro Sánchez, representantes de várias das principais empresas espanholas. No final da visita de curta duração, Pedro Sánchez segue para o Senegal, que ajuda a Espanha a bloquear a imigração irregular para as Ilhas Canárias espanholas. Ainda em Angola, a petrolífera Eni diz que vai investir 7 bilhões de dólares em Angola, isto no setor petrolífero, e é um investimento para os próximos 4 anos. Será nas áreas da pesquisa, produção e refinação petrolífera. A informação foi dada hoje à imprensa, aliás, em Luanda, pelo presidente executivo da Eni, Guido Busco, no final de uma audiência que manteve com o presidente João Lourenço. Para Guido Busco, o investimento vai gerar muitos postos de trabalho no país. E antes de seguirmos aqui com notícias de Cabo Verde e também de São Tomé e da Guiné-Bissau, os nossos alôs aos nossos amigos que, entretanto, se juntaram a nós. Temos desde Quelimane, Moçambique, Mamadi Iqbal Daoud,
Temos desde Cambridge, aqui em Massachusetts, no estado de Massachusetts, a Sandra Helena. Temos também o Fígio de Guida, que está em Bissau. Temos connosco também Hugo Stanislau Joaquim Chapo, está a acompanhar-nos desde Nampula, em Moçambique. Nampula, não se esqueçam, onde temos como parceira a Rádio Encontro. Temos também desde a Beira, Moçambique, Bobo Armindo António. Temos também connosco Arlindo Lopes Moatu, que está ligado desde Moeda. Estou muito triste naquilo que acontece nos distritos, portanto, daquela área. De referir que uma das nossas notícias falava exatamente Moeda relativamente aos deslocados pelo conflito em Cabo Delgado. Portanto, Arlindo, diga-nos como está a situação em Moeda e como é que as pessoas enfrentam esta ideia de receberem deslocados. Temos também connosco a Nhamica Alves, diz bom dia, vou em português, ela está ligada em São Paulo, no Brasil, Brasil que continua abraços com a Covid, os números não são bons. Aliás, segundo as autoridades, os números continuam a aumentar, apesar de haver mais vacinas e as pessoas estarem a ser vacinadas, mas há também problemas com a vacinação. Este é um dos temas que a Voz da América tem aqui seguido atentamente. Temos o Domingo Fediaço Julai, diz, quanto ao assunto de Cabo Delgado, as nações devem unir-se em apoio a Moçambique, sobretudo as organizações humanitárias, pois a situação é caótica e extrapola as capacidades que Moçambique tem como nação. O caminho ainda é sombrio. De facto, não é muito fácil o que está pela frente. Temos desde Angola o Elias Van Diesel, diz muita coragem, Deus está com todos que estão aflitos neste momento. E votos de paz, paz, paz para o mundo inteiro. Uma boa terça-feira abençoada e bem-aja do Sebastião Domingos Simão, desde Chocué. Chilemben, aliás, temos o Samito Casimiro Mucanvel e nós vamos aqui continuar com as notícias. Vamos a Cabo Verde, onde prossegue a campanha eleitoral para as legislativas. Hoje, na Voz da América, na emissão de rádio, vamos falar do MDP, que concorre em todos os círculos eleitorais do país e da diáspora e mostra-se convicto que parte para as eleições do dia 18 de abril, com a clara noção de que, apesar de momentos difíceis devido a 3 anos de seca e crise pandémica, conseguiu fazer boa governação. O lema do MPD para estas legislativas é Cabo Verde no caminho seguro e o seu líder, Correia Silva, está confiante numa avaliação positiva dos cabo-verdianos. Em termos de projetos, o MPD propõe apostar na diversificação económica, realçando o turismo, economia azul, política energética e digital. Estas são outras grandes áreas que serão reforçadas para permitir a criação de mais empregos, conforme consta no programa eleitoral que o MPD apresenta ao eleitorado cabo-verdiano. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho fixou a data das próximas eleições presidenciais no país, 18 de julho. É a data para a realização da eleição para a escolha do novo presidente da República. Evaristo Carvalho ainda não avançou se será candidato à sua própria sucessão. Há pouco mais de 3 meses das eleições presidenciais, o MLSTP-PSD, o partido que lidera a coligação governamental, apresentou Guilherme Pócer da Costa, antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, como seu candidato oficial. Entretanto, mais 5 militantes e dirigentes deste partido, nomeadamente Maria das Neves, Elsa Pinto, Jorge Amado, Vítor Monteiro e Aurélio Martins, também já se posicionaram como candidatos às eleições, marcadas então para 18 de julho próximo. A coligação dos partidos MDFM e UDD deverá indicar Carlos Neves e o PCD deverá avançar com Delfim Neves, atual presidente da Assembleia. Quanto ao maior partido da oposição, São Tomense, há dia ainda não há nome firme sobre candidato desta força política, mas a Voz da América apurou que o líder da ADI, o Patrício Trovoada, não se mostra disponível para se candidatar à presidência da República. Enquanto isso, o recenseamento eleitoral registra atrasos na diáspora. E vamos aqui até a Guiné-Bissau, que tem gasto cerca de 300 milhões de francos CFAs, o que equivale a 600 mil dólares, isto
por ano na evacuação e tratamento de casos de cancro do colo, de útero e da mama. A revelação é do diretor nacional da organização não-governamental Enda Santé, Mamadou Aliou Diallo. Atualmente está a decorrer em Bissau uma ação de formação de rastreio do cancro do colo do útero e a recolha de amostras para a citologia destinada aos técnicos de saúde vindos de todo o país. E já iremos aqui continuar com notícias, mas eu gostaria de referir que hoje é Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz. Segundo a ONU, este dia apresenta uma oportunidade de reconhecer o papel que o desporto e a atividade física desempenham nas comunidades e na vida das pessoas em todo o mundo. E falando de desporto, hoje há jogos da principal liga de futebol, a Liga dos Campeões da Europa. É a primeira mão dos quartos de final. E o Real Madrid recebe o Liverpool. A última vez que estas duas equipas se defrontaram foi em 2018, na final desta competição, quando o Real Madrid bateu o Liverpool 3-1. Nos últimos 3 jogos que o Liverpool fez contra o Real Madrid, foi o Real que ganhou. Outro é aquele entre o Manchester City e o Borussia Dortmund. Manchester City está em excelente forma, parece imparável e comanda o campeonato inglês à vontade, sem qualquer concorrência. O Borussia não vai tão bem, está em 5º lugar no campeonato alemão. Estas duas equipas defrontaram-se 2 vezes na sua história, foi na época 2012-2013. Nesta competição houve um empate a 1 golo então, em Manchester, e depois uma vitória do Borussia na segunda mão. Amanhã os atuais campeões europeus, o Bayern de Munique, defronta o Paris Saint-Germain e o Porto defronta o Chelsea. De referir também que, antes de passarmos para outras notícias, que já sabe, às sextas-feiras temos o Angola Saúde em Foco e neste momento o Angola Saúde em Foco já é feito em direto nos estúdios da Voz da América, para onde nós regressamos apenas à sexta-feira e apenas para este programa. Não se esqueça, inscreva-se, faça as suas perguntas médicas, para os nossos médicos, para os nossos especialistas responderem. E não se esqueça, o novo número do WhatsApp agora é +1 202 251 9466. Portanto, Voz da América tem um novo número do WhatsApp. Escreva +1 202 251 9466. E também amanhã, quarta-feira, temos um programa especial na nossa emissão vespertina, das 17h30 às 18h30. É o nosso especial Covid-19, vacinas, esperança e novos desafios. Estaremos no Facebook e no YouTube também, na nossa emissão de rádio, às 16h30 de Cabo Verde, 17h30 Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, às 18h30 de Angola, às 19h30 de Moçambique. Vamos ter 4 médicos que vão falar sobre temas diferentes relativamente à questão da vacinação. Falaremos de como se produz uma vacina, saberemos de alguns dos mitos que rodeiam a vacinação. Falaremos também de campanhas de vacinação, isto entre outros temas que nós vamos ter connosco. Vamos ter a Vânia Teófilo, Cabo Verde, o Dr. Pedro João Caratão, aliás, de Angola. Teremos a doutora Graça Matezinha, nossa médica residente de Moçambique, e a doutora Magda Rubalo, da Guiné-Bissau, alta comissária para o Covid. E continuamos aqui a falar de outras notícias, mas antes de falarmos de outras notícias, já quase que me esquecia, a nossa pergunta do dia. Colocamos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. Qual é a sua opinião? Dirigentes da UNITA boicotaram o almoço de paz do Presidente da República, angolano, João Lourenço, porque o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, não foi convidado. Fontes ligadas ao governo dizem que o Presidente da UNITA não foi convidado porque ele não era dirigente do partido quando se deu o processo de paz e que o almoço tinha como objetivo juntar aqueles envolvidos no processo. O que pensa desta disputa? Aqui algumas das respostas. O Oscar Bernardo diz: nos acordos de paz houve 2 protagonistas, UNITA e MPLA. Não convidar o presidente da UNITA só demonstrou falta de maturidade política e capacidade de pensar estrategicamente. Se Adalberto tivesse sido convidado, nós estaríamos aqui a discutir isso e quem teria beneficiado dos créditos
seria o Presidente da República. O Nanga António diz porque faltou o Sr. José Eduardo dos Santos, uma presença fundamental, convidou o General Gato e, aliás, o Sr. Samacuva estava presente na altura da assinatura do protocolo. Vamos aprender mais uma vez a viver na diferença, parafraseando o discurso do Presidente Lula no Parlamento, quando a sua visita de Estado ao nosso país, cito, vocês angolanos ensinaram a guerra ao mundo, agora chegou o momento de ensinar a paz ao mundo. Grande legado para nós angolanos se queremos preservar esta paz que custou-nos grandes sacrifícios. Aqui a opinião do Nanga António. E a Florinda Maria Ramos, que escreve apenas tempestade em copo de água. E vamos voltar então aqui aos nossos amigos, já temos disso, temos o DS Prata também connosco desde Angola, temos o Johan Zacarias Benjamin, está na Beira, Moçambique, da Guiné-Bissau, Fídio de Guida. Temos também desde Angola em linha Luís de Francis. Temos o Fídio de Guida, de novo, que diz que está em Bissau. Olá Bissau, olá Fídio de Guida e olá a todos os nossos amigos guineenses que estão connosco. Temos desde o Ila, o DS Prata, temos também connosco o João Francisco Assumana, está ligado desde Moçambique. O Vítor Papi está em Maputo, de onde nos envia um abraço que nós devolvemos, um abraço também para todos aqueles que estão connosco. Temos a Sara Cabral de Lima, está com imensos cortes de som, eu espero que não seja uma questão que tenha continuado durante toda a emissão, por vezes o internet acaba por nos pregar estas partidas, o acesso à internet, quando está muitas pessoas ao mesmo tempo na internet. Esta, pelo menos, é a explicação que é dada muitas vezes pela companhia Verizon, que me fornece a internet. E temos também connosco Quito Resignado de Carvalho, diz a partir do Golfo 2, portanto isto nos arredores de Luanda. Temos também o Rogério Lavagem Cerebral Quitende. Boa noite, voa português, ouvinte de Tóquio, arigato, então para o Rogério. E não se esqueçam, nós estamos aqui todos os dias consigo 30 minutos para notícias e informação de todo o mundo. E vamos continuar então com notícias, como eu venho prometendo. Vamos falar aqui dos Estados Unidos, isto porque o diretor do programa África no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, aqui em Washington, D.C., Jude Devermont, diz que os diplomatas da administração do presidente Joe Biden deveriam boicotar as eleições africanas desacreditadas. Devermont diz que se a administração Biden pretende revitalizar o seu compromisso com a democracia e os direitos humanos em África, deveria abster-se de enviar observadores às eleições em que o resultado seja a partida antecipado, manipulado ou esperado. Para o analista, esta posição deveria aplicar-se às eleições que têm lugar este próximo domingo no Benin e no Chad, porque essas eleições, diz ele, carecem de credibilidade e transparência e não deveriam ser legitimadas pelo envio de observadores internacionais. Ele diz que a administração Biden deveria reconfigurar a forma como se envolve e quem apoia face ao nacionalismo crescente e ao recuo da democracia. Uma dessas formas de reconfiguração é, antes de uma eleição, apoiar as comissões eleitorais e os observadores eleitorais nacionais para equilibrar o jogo. Continuando aqui com notícias, o principal autor de um relatório encomendado pelo presidente francês Emmanuel Macron diz que o papel da França antes e durante o genocídio ruandês de 1994 foi um fracasso monumental que o país deve reconhecer. Os seus comentários foram feitos poucos dias antes da França abrir ao público os seus arquivos daquele período. A decisão de Macron de encomendar o relatório e abrir os arquivos faz parte dos seus esforços para enfrentar mais plenamente o papel francês no genocídio e para melhorar as relações com o Ruanda. Há muito tempo esperado, as medidas podem finalmente ajudar os dois países a reconciliarem-se. O relatório conclui que as autoridades francesas permaneceram cegas aos preparativos para que antecederam o genocídio, uma vez que apoiaram o governo do então presidente ruandês Juvenal Habyarimana
mas isso diz ilibou-os de cumplicidade no massacre. De recordar que há relativamente pouco tempo tivemos também aqui os resultados de um relatório encomendado também pelo presidente Emmanuel Macron sobre o papel da França na guerra na Argélia e que alguns observadores políticos dizem que esta decisão do presidente Emmanuel Macron pode ser uma abertura da caixa de Pandora e, para além do mais, pode-se aplicar a vários outros países que foram colonizadores. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken pressionou brandamente as tensões na zona fronteiriça entre Sudão e Etiópia, à medida que crescem receios de um alastramento do conflito sangrento do Tigray. A área fértil reivindicada por ambos os países viu aumentar as escaramuças à medida que o Sudão envia tropas que a Etiópia tem descrito como uma invasão. Os Estados Unidos têm sido cada vez mais críticos em relação à Etiópia, um aliado de longa data, com Blinken a dizer anteriormente que a campanha das tropas federais etíopes no Tigray envolvia limpeza étnica. Os Estados Unidos vão iniciar conversações com negociadores da União Europeia com o objetivo de salvar um acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão, do qual Washington se retirou em 2018. O presidente americano Joe Biden afirmou estar pronto para inverter a decisão do seu antecessor, Donald Trump, e regressar ao acordo de 2015, que deveria garantir que o Irão nunca desenvolvesse um programa nuclear militar. Mas o Irão exige o fim das sanções impostas por Trump e recusou-se a encontrar com os negociadores norte-americanos nas últimas conversações, o que significa que os europeus vão atuar como intermediários. O Irão confirmou em janeiro que estava a enriquecer o urânio, muito para além do limite estabelecido pelo acordo. A União Europeia vai presidir as conversações entre os atuais membros do Pacto 2015, o Irão, a China, a França, a Alemanha, a Rússia e Grã-Bretanha. E o presidente israelita Reuven Rivlin anunciou hoje que selecionou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para tentar formar novo governo. A eleição de 23 de março, a quarta do país em 2 anos, não resultou em nenhum partido ganhar uma maioria ou ter apoio suficiente para formar uma coligação governamental. Netanyahu tem agora 28 dias para reunir uma coligação, com a opção de solicitar mais 2 semanas se precisar. Se nenhum governo for formado durante esse período, Rivlin pode encarregar outro candidato de tentar formar uma coligação. De recordar que Netanyahu está a ser julgado por suborno e fraude, mas ele afirma que está inocente dessas acusações. E vamos aqui referir, não se esqueçam, portanto, amanhã temos o nosso programa especial Covid-19, vacinas e novos desafios. Portanto, vai ser 1 hora dedicada a este tema na Voz da América. Vamos estar na rádio e também, não se esqueça, estaremos no Facebook e no YouTube. E de referir que no website da Voz da América, www.voaportugues.com, o artigo que chama a atenção dos eleitores é: Exército de Moçambique afirma número significativo de militantes mortos na Batalha de Palma. Os militares moçambicanos disseram que o número significativo de militantes foram mortos em combates pela vila próxima do centro de gás de Palma, ocupada por jihadistas ligados ao Estado Islâmico no mês passado. Palma foi tomada no ataque, em grande escala, a 24 de março, de uma insurgência que assola a província de Cabo Delgado há mais de 3 anos. Não esqueçam também, a Voz da América tem um novo número do WhatsApp, escrevam +1 202 251 9466. Não se esqueçam, portanto, que este é o novo número da Voz da América. E vamos aqui, chegando-nos ao final deste Washington Fora de Horas, de referir que temos também connosco desde Timor-Leste o Djemassi Cisse. Timor-Leste que nestes últimos dias se debateu com inundações provocadas por uma tempestade e que provocou vários mortos. Portanto, Djemassi Cisse, como está Timor-Leste neste momento, sobretudo, aparentemente, Dili, em frente ao Palácio Presidencial, diz-se que era um mar de lama. Temos também desde a região leste de Angola, Victor Vitoriano, temos também
desde o Quilamba que acha o Quito resignado de Carvalho, que diz, mais uma vez falando, entre os charcos e as ruas enlamaçadas do Golfo 2, distrito do Quilamba que acha. Temos também Glauber Pérez, está em São Paulo, ele diz presente. E temos também Adra Dolas Peça Rosa, Lopes Rosa, isto é só para me atrapalhar a leitura do nome. Portanto, nem sei se é de facto o nome, se é uma composição. Está em Angola. E quase no fim, nas redes sociais, no Twitter, o nome de Regé Jean Page é trending hoje no Twitter, o ator britânico, que ficou conhecido depois de protagonizar a série da Netflix Bridgerton, anunciou que não vai estar na temporada 2 desta série. No YouTube, a música do polémico, ou o polémico videoclipe de Lil Nas X Montero, Call Me By Your Name, soma e segue. Depois de uma semana na plataforma, ultrapassou 95 milhões de visualizações. E no dia em que eu puder dizer isto de algum programa da Voz da América, eu vou convidar os nossos amigos para um jantar ou um almoço. Só espero estar ainda longe, mas ao mesmo tempo não, quero estar perto. E pronto, amigos ouvintes, a Ana Guedes vai despedir-se, teve convosco nos últimos 30 minutos para notícias e informação do mundo, com destaque para a África lusófona. Falámos de Moçambique, da situação em Cabo Delgado, falámos também de Angola, que vai receber a visita do primeiro-ministro da Espanha, uma visita de diplomacia comercial. Falámos de Cabo Verde, que continua em campanha eleitoral para as legislativas. Falámos de São Tomé, que marcou as eleições presidenciais de 18 de julho, e também da Guiné-Bissau, de quanto se gasta no tratamento de vários tipos de cancro. E pronto, o Adradolos Persorosa, que aqui me confundiu, que aqui me fez entramelar a minha língua, diz que se chama Adriano Lopes Rosa. Portanto, aqui fica o nosso amigo Adriano Lopes Rosa de Angola. Diz que julga que Moçambique não deve combater esta crise de forma isolada. Creio que é isso que ele está a perguntar. Onde está a CPLP? Aqui fica uma pergunta, se quiserem responder, agradecíamos. Nós despedimos, Ana Guedes despede-se com um abraço. Então eu volto daqui a uns dias. Até lá, um abraço para todos, fiquem bem. E não se esquecem, todos os dias, segunda a sexta, Voz da América, 30 minutos, Washington fora de horas. Então até lá, bye bye.